Na aula de hoje nós vamos ver uma questão do ensino fundamental. Então inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o plano cartesiano e as coordenadas no plano cartesiano. No plano cartesiano nós temos estas duas retas. A reta horizontal nós vamos chamar de x e a nossa reta vertical nós vamos chamar de y. Sempre assim, x e y. E são chamadas essas retas de eixo. Então o nosso eixo x é chamado de abscissa. E o nosso eixo y é o eixo das ordenadas. Onde esses eixos se cruzam, nós chamamos de origem. É o nosso ponto zero. Então essa é a nossa origem. Então nós temos este ponto de encontro, que é o nosso ponto zero. Do lado direito, no eixo x, então nós temos o 1, depois o 2, o 3, o 4, até o nosso mais infinito. E os números que ficam entre 1, 2, 3 e 4. Então, no nosso lado direito do eixo x, nós temos sempre valores positivos. Do lado esquerdo do eixo x, nós vamos ter os valores negativos. Nós vamos ter menos 1, menos 2, todos em cada uma. Aqui menos 3, até o nosso menos infinito. No eixo y, nós temos valores positivos para cima, valores negativos para baixo. Então nós temos aqui 0 é a origem, então temos 1, 2, 3, para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, aqui também até mais infinito, e aqui embaixo até menos infinito. Para representarmos um ponto, ou seja, a nossa coordenada no plano cartesiano, nós vamos utilizar os pares ordenados. Esses pares ordenados sempre serão uma coordenada x e uma coordenada y, sempre nessa ordem, x e y. E o ponto nós vamos representar sempre com uma letra maiúscula, por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C. Agora vamos ver nessa malha quadriculada a representação de pontos. Reparem que no eixo x eu coloquei 1, 3, 5, 7. Eu não escrevi o 2, não escrevi o 4, não escrevi o 6. Se cada espacinho, cada quadradinho tem 1 de distância, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas eu não preciso escrever todos os pontos. Mesma coisa para o y. Vamos, por exemplo, traçar um ponto P2, 3. Então, um ponto P2, 3. O que está me dizendo? Pares ordenados. Diz que o 2 é x e o 3 é y. Então, primeiro eu vou lá no meu eixo x e localizo o 2. O 2 está aqui. 2 para x, 3 para y. O 3 está aqui. Como é que eu faço agora? Eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y, que vai ser o meu esboço, e uma reta paralela ao eixo x, todas elas cortando os pontos que eu marquei, o ponto 2 e o ponto 3. O encontro dessas minhas retas é o ponto P. E aí eu indico ponto P, que é o encontro do ponto 2 para x, 3 para y. Agora vamos representar o ponto J, que vai ser 3 menos 2. Então eu tenho 3 para x menos 2 para y. Então, fazendo direto, não traçando aquelas retas, que só para você entender como é que a gente faz, eu localizo primeiro o ponto 3 em x. Ponto 3 em x está aqui. Menos 2 em y está aqui. Então, onde é que eles se encontram? Eu vou seguir as linhas, posso botar um pontilhado, e aqui é o encontro deles. Então, esse é o ponto J, que é 3 para x, menos 2 para y. Como exemplo, vamos representar os pontos A, B, C, D, E
e F lá no plano cartesiano. Então, primeira coisa é traçar o plano cartesiano, traçar os eixos X e Y. Isso você faz com a régua, deixando um espaço igual entre cada um dos pontos, cada um dos números. Aqui no caso temos 1 centímetro entre cada um deles, tanto em X quanto em Y. O primeiro ponto, o ponto A, ele é 3 para X, 4 para Y. Então nós temos 3 para X, 4 para Y. Então aqui é o nosso ponto A. Próximo ponto é 2 para X, 1 para Y. Sempre é X, Y, X, Y. Então vamos marcar. Nós vamos ter 2 para X, 1 para Y. Ponto B. Nosso ponto C, 1 para X, 2 para Y. Então nosso ponto C, 1 para X, 2 para Y. Nosso ponto D, menos 2 para X, menos 3 para Y. Os dois são negativos. Então nós temos o menos 2 para X aqui e o menos 3 para Y aqui. Fazendo o cruzamento, nós temos o ponto D. Ponto E, menos 1 para X, 3 para Y. O nosso ponto E será menos 1 para X e 3 para Y. O nosso ponto E. O ponto F, 3 para X, menos 2 para Y. Então o ponto F vai ser 3 para X, menos 2 para Y. O cruzamento é aqui, nesse ponto. Então esse é o nosso ponto F. Agora vamos fazer diferente. Agora nós vamos dar as coordenadas dos pontos. Nós temos o ponto T, temos o ponto I, temos o ponto P, ponto R, ponto M e o ponto E. Então agora nós temos os pontos e vamos dar as coordenadas observando o nosso gráfico. Vamos começar pelo ponto T. O ponto T tem um par ordenado X e Y. Então, o X do ponto T é menos 4. E o Y do ponto T é o 4. Então, as coordenadas dele são menos 4 e 4. Vamos ver agora o ponto R. O ponto R tem como pares ordenados o nosso menos 2 para X e tem o menos 2 para Y. Então esse é o nosso ponto R. O ponto P. Ponto P tem o seguinte par ordenado. Ele tem coordenada X é o 1, coordenada Y o 2. Então esse é o nosso ponto P. Ponto M. Ponto M tem como X o 4 e tem como Y o menos 4. Não podemos inverter esta ordem. Notem que eu deixei por último o ponto I e o ponto E. Mas o que tem de especial no nosso ponto I e no nosso ponto E? Notem, o ponto E ele está marcando 8 e está marcando no eixo X. Então, eu já sei que a coordenada X dele é 8. Mas e o Y? Quando eu tenho a marcação do ponto sobre o eixo, neste caso é sobre o eixo X, significa que o meu Y é 0. Então a coordenada do ponto E é 8 para X,
0 para y. Agora o nosso ponto I, observe, ele está marcado sobre o eixo y. Então, significa que a coordenada y dele é 3. E o x? Quando eu não tenho, quando ele está em cima do eixo, né, em cima do eixo y, significa que o meu x é 0. E sempre vai ser assim. Quando uma das nossas coordenadas for 0, nós marcamos em cima do outro eixo. E quando é na origem, significa que os dois são 0. Então a coordenada é 0, 0. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Inscreva-se no canal e bons estudos!